Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, verso 6. Vamos ouvir a leitura da palavra de Deus. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que Deus revele para nós o significado e o valor da ressurreição de Cristo na nossa experiência, na experiência de cada um de nós, em nome de Jesus. Irmãos, quando chega a época da Páscoa, noto que o povo comemora a ressurreição de Jesus Cristo meramente em termos históricos. Tudo se resume mesmo numa lembrança comemorativa, né? A ressurreição de Jesus Cristo não pode ser apenas uma referência histórica. Não pode. Porque a ressurreição de Jesus, a ressurreição de Cristo, está colocada nas Escrituras para servir de experiência a cada cristão verdadeiro, né? A palavra mostrou o seguinte: e juntamente com Ele nos ressuscitou. Juntamente com Cristo nos ressuscitou. Você precisa chegar a esta verdade. E nos ressuscitou juntamente com Cristo. Chegar, crer e se atualizar com ela. Cristo não ressuscitou sozinho. Nós também fomos ressuscitados juntamente com Ele. Não existe ressurreição sem antes ter morrido. Para ressuscitar é preciso morrer primeiro. Não há ressurreição de quem não morreu. Jesus de fato morreu e ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou. E nós morremos com Cristo e ressuscitamos em Cristo. Tudo o que aconteceu com Cristo a partir da cruz aconteceu conosco, aconteceu também com aqueles que estavam nele. A doutrina da ressurreição de Cristo na palavra de Deus é para ser experimentada por cada um de nós e não apenas admitida, porque tem gente que admite, mas não experimenta a ressurreição de Cristo, a ressurreição com Cristo. O esforço do diabo é deixar esta verdade, a verdade da nossa ressurreição com Cristo, do lado histórico e fora da experiência do povo. Então, se você acha que a ressurreição de Cristo é verdadeira, saber apenas isto não lhe salva. Se você acha que a ressurreição de Cristo é um fato fenomenal, mas sem experimentá-la, você vai fenomenalmente para o inferno. Porque é preciso experimentar a ressurreição de Cristo. Cristo não morreu sozinho,
nem ressuscitou sozinho. São experiências compartilhadas com os homens. Assim, a Escritura ensina. A nossa ressurreição com Cristo é uma experiência de fé. A nossa ressurreição com Cristo é uma experiência de fé. Colossenses capítulo 2, verso 12. Vamos ouvir com atenção e com carinho a palavra de Deus. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Aqui está. Nele, em Cristo, na pessoa de Cristo, né? Nele também ressuscitastes. Aqui é a minha ressurreição, é a sua. Nele também ressuscitastes. Pela fé, é uma experiência de fé na palavra, pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos, pela fé no poder de Deus que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Este mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também ressuscitou você juntamente com Cristo. Então, é uma experiência de fé. Você pode dizer o seguinte: em Cristo estou ressuscitado pela fé no poder de Deus. Você pode? Se a ressurreição de Cristo não for a sua experiência, você está perdido. Você está perdido. O cristianismo verdadeiro, né, é diferente de tudo o que é religioso. É um estilo de vida tão elevado que ninguém, exceto Cristo, viveu. A vida cristã, irmãos, a vida cristã autêntica depende de um relacionamento vivo com o Cristo vivo. Não mais eu, mas Cristo em mim. Cristo em mim. Cristo vivendo em mim. Cristo em mim é o resultado da nossa ressurreição em Cristo. Cristo em mim é o resultado da nossa ressurreição em Cristo. Cristo vivendo em mim é a expressão total da vida ressurreta. Jesus não se ressuscitou. Você sabia? Jesus não se ressuscitou, mas foi ressuscitado por Deus Pai através da operação do Espírito Santo. Na ressurreição de Cristo, o Pai, Deus Pai, é o autor. O Pai é o autor da ressurreição. O Espírito Santo, o Espírito Santo é o agente. Jesus é o paciente. Foi aquele que foi ressuscitado e nós somos os participantes. O Pai é o autor, o Espírito é o agente, Jesus foi o paciente e nós os participantes. Se você não for o participante, estará no inferno. Tenha certeza. Cristo nos atraiu a si, Cristo nos fez morrer no seu corpo
e nos ressuscitou juntamente com Ele, ressuscitados com Cristo, Ele se torna a nossa vida. Crendo nossa morte e ressurreição em Cristo, teremos o Filho de Deus vivendo no nosso interior. Irmãos, Jesus Cristo não foi apenas um indivíduo reconduzido à vida. A ressurreição dele foi diferente das outras, da ressurreição de Lázaro e outras ressurreições que Jesus realizou aqui na terra. Ele não foi apenas um indivíduo reconduzido à vida. Veja bem aqui o que diz o texto sagrado. Eu vou ler para os irmãos acerca da ressurreição de Jesus. Segundo a operação da força do seu poder que manifestou em Cristo, veja bem agora, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Veja bem, a ressurreição de Jesus, foi a maior demonstração de poder que existe. Ele foi tirado do fundo da sepultura e colocado ao ponto mais alto que se pode pensar, a mão direita de Deus Pai, acima de tudo e de todos, que envolve também a sua exaltação. Ele não levantou dos mortos para ser um mero sobrevivente, mas para assumir o máximo, como você viu, na mão direita do Pai, e também com todo o poder dentro de mim, dentro de você. Aqui está a coisa nova do Novo Testamento: Jesus Cristo dentro de nós, Jesus Cristo em nós com todo o poder. Será que esta ressurreição de Cristo tem algum poder na nossa experiência? Você acha que tem? Será que a ressurreição de Cristo, como é mostrada nas Escrituras, tem algum poder, exerce algum poder na nossa vida, na nossa experiência? Se ela for tomada apenas como história, como mera história, você não irá experimentar o imenso poder da ressurreição de Jesus. Filipenses capítulo 3, verso 9 e 10. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. E ser achado nele. Verso 9: e ser achado nele, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, ou, como diz uma outra versão que eu gosto mais, conformando-me com ele na sua morte,
ou morrer como ele morreu, né? E ser achado nele para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, e morrer como ele morreu. Veja bem, para você conhecer a Cristo e para você conhecer o Cristo ressurreto e para você conhecer o imenso poder da ressurreição, você precisa estar em Cristo e ser achado nele. Você precisa ser achado nele. Você tem que estar em Cristo, na pessoa dele. Aqui é a atração que Jesus exerceu quando ele estava sendo levantado da terra sobre a cruz. Ele nos atraiu para ele e nos colocou nele, e a partir daquele momento que Jesus nos atraiu para ele, nós estamos em Cristo. Estamos em Cristo. E ser achado nele, em Cristo. Em Cristo nós morremos. Viu? Então, para você conhecer a ressurreição de Cristo, para você conhecer o poder da ressurreição de Cristo, você tem que estar em Cristo e morto nele. Morto nele. Por isso que o texto diz que morrer como ele morreu, porque se você estiver nele, você vai morrer como ele morreu. Você vai morrer nele. Aquela morte com ele, nós morremos com ele, né? Então, e ser achado nele, crucificados com Cristo, mortos com Cristo, né? Então, se você está em Cristo, se você morreu com Cristo, se você crê, você vai experimentar também o poder da ressurreição. Vamos analisar 4 aspectos do poder da ressurreição de Cristo que precisamos conhecer como experiência. O primeiro aspecto do poder da ressurreição de Cristo que precisamos conhecer como experiência nossa é a própria vida de Cristo em nós. Na atração, quando Jesus nos atraiu, nós ganhamos a nossa união com Ele, a nossa identificação com Cristo. Na morte com Cristo, nós ganhamos a nossa libertação do pecado, porque fomos libertos do pecado no momento que morremos em Cristo, com Cristo, para o pecado. E na ressurreição com Ele, nós ganhamos a sua vida, irmãos, a sua vida. Ele repartiu conosco a sua vida. Ele mesmo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esta vida só pode ser em nós pela ressurreição com Cristo. Preste atenção, eu não disse pela ressurreição de Cristo, eu disse pela ressurreição com Cristo. Eu estou falando da sua ressurreição com Cristo, né? Então, irmãos, esta vida é a nossa maior riqueza. A minha maior riqueza é a vida de Cristo em mim. É o tesouro celestial, é o tesouro que a palavra diz, o tesouro em vasos de barro. Mas onde nós podemos encontrar esta vida de Cristo? Onde? Irmãos,
se eu perder este relógio, né? Se eu perder lá em casa, eu perdi lá em casa o meu relógio, e eu estiver procurando o meu relógio ali no pátio da igreja, eu vou achar o relógio? Você acha que eu vou achar o relógio no pátio da igreja? Eu não vou achar o relógio. Além de não achar o meu relógio, eu vou perder o meu tempo. Eu vou ficar a tarde inteira procurando o relógio. E eu vou perder todo o meu tempo. Por quê? Porque eu estou procurando o relógio no lugar errado. Ele não está ali. Eu tenho que procurar o relógio onde ele está. Viu? Onde é que eu tenho que procurar esta vida de Cristo? Onde eu encontro a vida de Cristo? Eu encontro a vida de Cristo onde ela está. Onde ela está. E ela está no fundo da sepultura. Porque foi lá que o Espírito de Deus foi enviado pelo Pai para comunicar a vida a Jesus Cristo, ao Filho de Deus que se encontrava realmente morto lá. E o Espírito de Deus foi lá levar a vida, e levou também a vida a todos quantos estavam em Cristo, porque quando a vida entrou em Cristo, de Cristo entrou também naqueles que estavam mortos com Ele lá no fundo da sepultura. Então, irmãos, lá no fundo da sepultura, foi lá que o Pai enviou o seu Espírito Santo para ressuscitar o seu Filho e a todos quantos estavam no seu Filho. Mortos com Cristo, ganhamos também a vida e ressuscitamos juntamente com Cristo. Então, a vida de Cristo é a nossa maior riqueza que nós ganhamos na ressurreição com o Senhor. A vida de Cristo ficou em nós, ela está em nós, ela opera em nós. A vida de Cristo. Cristo mesmo está em nós, vivendo, manifestando a sua vida. O segundo aspecto do poder da ressurreição é a nossa regeneração. É a nossa regeneração. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3. Vamos ouvir a leitura da palavra. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Você vê, a nossa experiência de regeneração ou novo nascimento, então a nossa experiência de regeneração é consumada na nossa ressurreição com Cristo dentre os mortos. Nós fomos gerados de novo pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. A nossa ressurreição com Cristo se baseia na nossa morte com Cristo. E a nossa morte com Cristo se baseia na nossa atração com Ele. E a nossa atração está baseada no seu amor por nós, no amor de Cristo por nós. De fato, irmãos, o amor de Cristo ligou-se a nós quando ali na cruz Ele nos atraiu para si e ficamos nele desde a sua crucificação. Nele, na sua crucificação, nele, na sua morte, nele, na sepultura e nele, na ressurreição. A vida de Deus
foi introduzida na nossa alma. Então, a introdução da vida de Deus em nós é a regeneração, é o novo nascimento. Quando somos invadidos pela vida de Cristo, a vida de Cristo é introduzida no nosso espírito, na nossa alma. Então, nascemos de novo, estamos regenerados. E isto aconteceu na ressurreição, juntamente com Cristo. O terceiro aspecto do poder da ressurreição de Cristo é a nossa justificação. Romanos capítulo 4, verso 25. Vamos ouvir com toda atenção a palavra maravilhosa de Deus. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Como foi que Jesus nos fez justo na ressurreição? Como que Cristo nos justificou pela ressurreição? Foi exatamente nos ressuscitando juntamente com Ele, irmãos. Ele teve que morrer porque os nossos pecados estavam todos colocados sobre Ele. Mas ao morrer, Ele nos fez morrer nele. E quando Jesus se achava no fundo da sepultura, o Espírito Santo, da parte do Pai, veio justificá-lo. Você sabia que Jesus também foi justificado? A palavra de Deus diz que Jesus foi justificado também em espírito, porque ele teve que ser justificado, porque lá embaixo, na sepultura, ele era um imundo por causa dos nossos pecados depositados sobre ele. O pecado de toda a humanidade, de todos os tempos, estava sobre ele. Quando o Espírito Santo chegou ao Cristo morto lá no fundo da sepultura, e o retirou daquele estado imundo e o colocou puríssimo, puríssimo. Irmãos, você vê, essa foi a sua justificação, a justificação de Jesus, porque ele se encontrava imundo, sobre ele estava somado todo o pecado de todo mundo. Então Jesus estava imundo. Imagine como que Jesus estava, com o pecado de todo mundo, com o velho homem de todo mundo, com a velha natureza de todo mundo. Veja como ele estava, imundo, o mais imundo. Então o Espírito de Deus chegou lá, e tinha que ser o Espírito de santidade, um Espírito de pureza tal. E ele chegou, e foi lá, chegou ao Cristo morto, e o ressuscitou, e tirou ele de lá, daquele estado de podridão, e tirou puro. Ele saiu puro, puríssimo, puríssimo. Toda a podridão ficou. Ele ressuscitou cheiroso, limpo, totalmente puro. A justificação de Cristo. Agora, o que aconteceu com Jesus, aconteceu com você, aconteceu comigo. É aqui que nós precisamos crer. O que aconteceu com Cristo aconteceu comigo, aconteceu com você, aconteceu conosco. Irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. Com a mesma pureza com a qual Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos. Dá para crer nisto? A mesma pureza. Então você quer dizer que eu tenho a mesma pureza de Cristo? Exatamente, é o que eu estou dizendo, é o que a palavra de Deus ensina.
Você foi ressuscitado com a mesma pureza que Cristo foi ressuscitado. Pureza de Cristo é a sua justificação pela ressurreição. Um quarto aspecto e último do poder da ressurreição de Cristo é que nós fomos feitos pela ressurreição, pelo poder da ressurreição, nós fomos feitos testemunhas da ressurreição de Cristo. Atos capítulo 1, verso 22, depois capítulo 4, verso 33. Vamos ouvir. Começando desde o batismo de João até ao dia em que de entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. 4:33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. O primeiro texto nos diz: um deles se faça conosco testemunha da ressurreição de Cristo. Veja bem, testemunha da ressurreição de Cristo. O segundo texto nos diz: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor, e em todos eles havia abundante graça. E os apóstolos davam com grande poder. Não é poder apenas, é grande poder. Poder que estava vindo da própria ressurreição de Cristo e ressurreição deles em Cristo, com Cristo. Não é? Havia graça, e muita graça. Irmãos, é o seguinte: eu tenho que mostrar agora mesmo aqui, que Cristo está ressuscitado. Senão, eu não sou testemunha da ressurreição de Cristo. Se é testemunha da ressurreição de Cristo, você tem que mostrar ao mundo, e para todo mundo, e para o diabo e quem quiser, que Jesus Cristo está ressuscitado, né? E a evidência da ressurreição de Cristo é que Ele está em mim. Você precisa entender isso. A evidência da ressurreição é o próprio Cristo ressuscitado, e ressuscitado em mim. Não é preciso que Cristo desça a fim de se apresentar ressurreto aqui. Não. Ele está bem aqui dentro de mim vivendo. Ele está no seu renascido vivendo e se manifestando. Cristo vive nas suas testemunhas. Se Cristo não vive em você, você não é testemunha coisa nenhuma. Nunca foi. Para ser testemunha da ressurreição de Cristo, você precisa primeiro ter morrido com Ele, depois ter ressuscitado com Ele, e agora Ele vive em nós. Ele vive se manifestando. Eu não tenho medo de dizer que Cristo vive em mim, porque Ele se manifesta em mim, e você sabe que Ele se manifesta em mim, e o mundo sabe que Ele se manifesta em mim, e Satanás com todos os demônios também sabem que Ele se manifesta em mim. Você acha que eu estou com medo de dizer que Cristo vive em mim? Se Ele não vivesse em mim, então eu seria falsa testemunha. Mas Ele vive em mim, não é?
Então, irmãos, Jesus, ele vive na sua testemunha. É por isso que ela é testemunha dele. Esse é o sentido de testemunha. A vida de Cristo é uma luz dentro de nós. Você nunca leu na palavra? Você nunca leu na palavra que a vida de Cristo é a luz dos homens? Que não se pode esconder uma luz? Você nunca leu? A vida de Cristo dentro de você, meu irmão, é uma luz. É uma luz que não se pode esconder. Não tem jeito de esconder. Todas as vezes que você confessa verdadeiramente que Cristo vive em você, essa luz da vida de Cristo brilha, e o diabo percebe, e o mundo vê. Entende? Agora, se ele não vive, aí a história é outra. É Cristo se manifestando em nós como Ele é. Cristo vive em nós tudo o que Ele é. Irmãos, Ele não é majestade à direita do Pai nas alturas e dentro de você um fraco, um fracassado, né? Ele não é uma coisa lá em cima nas alturas e dentro de você outra. Eu quero dizer o seguinte: Jesus Cristo é o grande Senhor dentro de mim. Jesus Cristo é o grande Senhor dentro de você. Viu? Esta vida de Cristo é poderosa, é forte dentro de mim, é poderosa e forte dentro de você. Cristo é poderoso em nós. Cristo atua poderosamente em nós. Eu não tenho receio de confessar que Cristo vive em mim. Sabe por quê? Porque Ele vive mesmo. Ele vive mesmo. Temos que levantar, irmãos, bem alto este testemunho da ressurreição de Jesus. Testemunhar que Ele vive em mim, que Ele vive em nós. Não dá para esconder a vida de Cristo dentro de uma pessoa. Ela tem que aparecer. Ela se manifesta com poder. A sua vida é luz dentro de nós. Cristo se manifesta através de mim. Viu? Se Cristo não vive em você, você não está ressuscitado com Cristo. Viu? Se Cristo não vive em você, você não está ressuscitado em Cristo. Então, você vive no pecado. Você vive para o diabo. Você vive para você mesmo. Não é testemunha. E não tem o testemunho do Senhor. É por isso que muita gente não tem o que falar. Alguém já perguntou para mim: por que são poucas as pessoas que pregam o evangelho tão puro assim? Não tem para falar. Não tem. Essa gente não tem o testemunho do Senhor para falar. Então não vai falar mesmo. A palavra do Senhor nos diz: e nos ressuscitou juntamente com Ele, com Cristo. Efésios 2:6. Eu digo: estou ressuscitado com Cristo. E você, o que diz? O que você diz? Amém, irmãos?